hino nacional. Ouvido no Ipiranga as marchas clássicas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em você, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a tradição resolve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte corre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, entre os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, a tradição resolve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, indignamente louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça trata forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte, terra morada, entre outras vidas, contra cima, pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Queiram tomar assento. Agora, agradecemos o silêncio e a atenção do público para a exibição de vídeo institucional sobre o programa Bolsa Família. Olá, eu tava meio sumida, né? Mas é bem nessas horas que eu apareço de novo. Em 2003, por exemplo, o que me trouxe foi um programa chamado Bolsa Família. Um programa que distribuiu renda, melhorou a situação da saúde, da educação, do emprego. Num tempo em que ser pobre no Brasil era quase uma sentença, eu sei que ajudei a mudar essa realidade. Porque junto a gente trouxe a possibilidade de mudança. Meu nome? Meu nome é Esperança. Sim, Esperança. Por uma vida digna e comida no prato. Por saúde e educação e comida no prato. Por trabalho, diversão e comida no prato. Pois o Bolsa Família significa uma verdadeira possibilidade de transformação de vida. Vi de perto sorrisos surgindo no rosto de mães que já estavam cansadas de chorar pelos filhos com fome. Vi o orgulho de mulheres como a Neuci, que depois de precisar do Bolsa Família por um tempo, conseguiu seguir em frente.
Você já pensou você dormir com fome, sua barriga roncando a noite toda? É muito triste, principalmente uma mãe ver um filho seu. E eu lembro, assim, da minha mãe botar a gente para dormir, ela falar assim, a gente já ia fazer 2 dias, né? E ela pegar a gente, e levar, assim, pra gente ir buscar uma cesta. Mas de resto a gente se virava, porque ela era cabulosa, né? Ela se virava mesmo. Eu acredito muito que a gente só precisa de oportunidades, né? E o Bolsa Família, junto com a educação, ele foi a nossa oportunidade. O que eu gostava mais, tinha maior satisfação de fazer, era comprar os materiais para meus filhos para a escola. Era uma satisfação muito grande. Consegui dar um estudo para eles e cada um foi seguir sua vida. Aí voltei a estudar com 45 anos e terminei o ensino médio. Logo comecei a fazer uma faculdade de pedagogia. Sou agente comunitário de saúde. Quando as famílias vão para pesar, eu tenho o maior prazer, porque eu sei o tanto que o Bolsa Família é importante na vida de um ser humano. Que muitos outros brasileiros e brasileiras também possam seguir esse caminho de transformação, sabendo que a união e a reconstrução estão de volta, que a esperança e a possibilidade de mudança estão de volta, pois o Bolsa Família está de volta. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Isamara Mendes da Silva, beneficiária do novo programa Bolsa Família. Bom dia a todas, a todos e a todos que estão aqui presentes. Cumprimento o presidente Lula, a querida Janja, o ministro Wellington Dias e também o governador da Bahia, Jerônimo. Sou Isamara da Silva, filha de Dona Ritinha e seu Bequinha, ambos feirantes em Cândido Sales, cidade pequena no interior da Bahia. Meus pais tiveram 5 filhos, eu, minhas 2 irmãs, meu irmão mais velho e outro irmão que morreu logo após o parto. Todos nascemos em casa, sem acesso ao hospital, pelas mãos de parteiras da região. A história que vou contar agora é cheia de primeiras vezes. Quando o Bolsa Família foi anunciado, em 2003, lembro das muitas vezes que manhã foi à secretaria verificar se havíamos sido incluídos no programa. Eu havia voltar triste, pois só ela sabia a dor que era ver um filho pedir um caderno e não ter condições para dar. Lembro que fiz até pedido na fitinha do Senhor do Bonfim para que manhã recebesse o Bolsa Família. E guardo com carinho na memória o dia que ela chegou em casa com os olhos brilhando de alegria, trazendo a notícia que havíamos finalmente conseguido o benefício. Pela primeira vez na vida, manhã conquistou o direito de administrar uma renda. E com toda a sabedoria de uma mulher nordestina e sertaneja, investiu como podia em nossa educação. O ano era 2006, eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos, e foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sempre gostei de estudar, mas foi a partir desse momento que passei a enxergar o estudo como uma possibilidade na minha vida e comecei a nutrir secretamente o desejo de um dia entrar para o ensino superior. Um dia, vendo como eu me dedicava aos estudos, mãe disse assim: minha filha, você é tão estudiosa, eu espero que um dia você se case com um professor. E eu, com toda a inocência da infância, respondi a ela: mãinha, não vai precisar, eu vou ser a professora. Eu adorava ler, mas em casa só havia um livro de cunho religioso.
Li tantas vezes que era capaz de recitar o livro inteiro de cor. Graças ao Bolsa Família, pude comprar meu primeiro livro de ficção, e desde então a literatura se tornou uma parte importante da minha vida. Também, graças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. O Bolsa Família também nos permitiu ter acesso a outros espaços e informações que foram por muito tempo negados. Até então, não sabíamos da existência de universidades públicas na minha região. Com a ajuda de um dos nossos professores, o professor Danilo Bandeira, eu e minhas irmãs começamos a ser incentivadas a estudar para o vestibular. Para Mainha e Painho, que viveram anos a fio sem nenhuma oportunidade, era difícil acreditar que nós, suas filhas, poderíamos trilhar outros caminhos. Até o dia que minha irmã mais velha passou no vestibular para pedagogia na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, a UESB. Neste dia, sem precisar dizer uma palavra, cada um de nós lá em casa soube que estávamos mudando o rumo da nossa história. E, novamente, pela primeira vez, eu pude falar sem nenhuma vergonha, sem medo de que as pessoas rissem de mim, que eu também iria para a universidade. E foi com todo o apoio dos meus pais e incentivo das minhas irmãs que passei para o curso de Ciências Biológicas, também na UESB, por meio de cotas para alunos da rede pública. A universidade ficava em Vitória da Conquista, o que me obrigou a morar fora. Felizmente, naquele ano de 2012, a educação e a pesquisa eram prioridades do governo. E foi graças às bolsas de iniciação científica que consegui me manter longe de casa para estudar. Foi na universidade que olhei pela primeira vez em um microscópio e me deparei com um novo sonho de ser uma cientista. Mais que isso, descobri que eu poderia realizar esse sonho e tornar-me cientista. Passei então a sonhar com mestrado e doutorado, e me lembrei de ouvir Painho falando quando era criança. Lula disse que até filho de pobre vai ser doutor. Naquele tempo, nem eu nem Painho sabíamos o significado de ser doutor, mas eu me apeguei à importância dessa frase e me lembrei dela a cada etapa concluída da minha formação. Fiz mestrado e doutorado na USP, a melhor universidade da América Latina. Obrigada. Sonho que só se tornou possível graças às bolsas de fomento à pesquisa que recebi durante os anos que cursei a pós-graduação. Hoje sou bióloga, sou cientista, estudo ecologia de insetos e tenho um interesse especial pelas formigas. Hoje são elas que guiam o meu caminho. E posso dizer com orgulho, Painho, Lula estava certo, eu me tornei doutora. O título de doutora não me define, mas a conquista sim, pois traz a história dos meus pais que cresceram na labuta e não tiveram a oportunidade de estudar. De manhinha, que adquiriu independência ao administrar o Bolsa Família e nos empoderou, acreditando na educação como instrumento de transformação social. Da minha irmã mais velha, primeira da família a entrar na faculdade. Esse relato não é exatamente sobre o dinheiro do Bolsa Família, que nos ajudou muito. É mais sobre como o Bolsa Família mudou nossa história e nos permitiu, pela primeira vez, sonhar. Obrigada, presidente Lula.
Agora, o presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Congemas, Elias de Souza Oliveira, fará uso da palavra. Valeu. Bom dia a todas, a todos, a todes. Desde segunda-feira à noite, quando eu cheguei em Brasília para acompanhar a cerimônia do Conceia, essa cerimônia não estava marcada ainda, mas a gente sabia que viveria momentos de muita emoção. E assim está sendo. Eu quero pedir licença, de forma muito rápida, presidente Lula, especialmente ao senhor, para que aproveitar esses momentos de boas energias positivas, ricas, que estamos vivenciando nesses últimos 3 dias, para que essas energias caminhem daqui a Londrina e cheguem no coração da nossa companheira Mércia Lopes. Vocês sabem do que a gente está falando. Excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimos ministros, Wellington Dias, Rui Costa, Camilo Santana, Janja, nossa querida companheira, acaba de fazer esse relato brilhante, deputadas, deputados, senadoras, senadores, ministras, ministros, fóruns de usuários, de trabalhadores, a nossa companheira Cíntia Grilo, do Fórum Estadual de Secretários de Assistência Social, companheiras, gestores e gestores municipais. É impossível não enaltecer o retorno do novo programa Bolsa Família. O Brasil voltou, a dignidade voltou. Hoje, o presidente Lula cumpre mais um dos compromissos afirmados em carta lida pela presidente do PT e deputada Gleisi Hoffmann, no ano de 2022, em Foz do Iguaçu, deputada, município onde eu sou secretário de Assistência Social. Mais um compromisso cumprido. A garantia de uma renda familiar permanente no patamar do novo Bolsa Família, com mecanismos que ampliem sua cobertura em respostas às necessidades básicas das famílias mais vulneráveis. Isso significa a garantia de uma renda que considera as demandas de famílias com crianças, jovens, que efetivamente alcance as famílias que têm direito à assistência social, uma renda digna e permanente. Desse modo, Eliane, o novo desenho do Bolsa Família demandou a retomada de uma atuação interfederativa. O Pacto Federativo voltou. É no município que a vida acontece, é no CRAS, é no posto de atendimento do Cadastro Único que a população busca seus direitos. Somos nós, gestores, gestoras, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que identificamos as demandas e sabemos da realidade das cidadãs e dos cidadãos. Estamos retomando a relação federativa, os recursos continuados para os serviços instalados, o pleno funcionamento das instâncias do SUAS de pactuação e de controle social. Isso permitindo que as políticas públicas sejam mais efetivas, integradas e promovam impactos sociais. Por isso, é fundamental que o programa Bolsa Família seja intersetorial. A renda é indispensável, especialmente num país desigual, com tanta pobreza, fome e desproteção social. É indispensável diante das obrigações do Estado democrático de direito, da necessária implantação de um sistema de proteção social. Mas a renda deve ser acompanhada de um conjunto de serviços a partir do princípio da integralidade, da proteção, com assistência social, saúde, educação, segurança alimentar e nutricional,
trabalho, moradia popular, entre outros direitos fundamentais. Temos certeza que, diante da assertividade do governo federal, que vamos conjuntamente reconstruir os sistemas e a capacidade de proteger, de restabelecermos o entendimento que condicionalidade significa direitos e serviços integrados. A assistência social é um direito e deve ser acessado por todas e todos que dela necessitarem, tendo em vista as desigualdades, as vulnerabilidades sociais decorrentes do sistema de produção que gera expressão de desigualdades sociais no acesso a bens e riquezas e serviços. O programa Bolsa Família é um direito e deve ser acompanhado de um conjunto de direitos da cidadania. Nós, da assistência social, defendemos de maneira intransigente os direitos humanos, as reformas estruturantes que efetivamente reduzam as desigualdades sociais, raciais e de gênero, forjadas no racismo estrutural e na estrutura patriarcal de poder. Defendemos uma reforma tributária justa, a garantia de recursos suficientes para prover proteção social e promover o desenvolvimento sustentável no país. Defendemos um sistema universal e distributivo de proteção social, que seja acompanhado de políticas que gerem trabalho decente e promovam a dignidade humana. Vamos juntos acabar com a fome e a pobreza e enfrentar as desigualdades, reconstruir o Brasil com unidade e democracia. E não posso aqui deixar de me manifestar neste passo, no relançamento desse programa tão importante, aqueles que lá no Rio Grande do Sul, que muito longe de comporem a grande maioria da população, que não o fazem, dizer que programas como este são importantes para que pessoas como vocês não utilizem mais a pobreza, a miséria e a desigualdade social como mecanismo para produzir escravidão. Viva o Bolsa Família! Neste momento, fará uso da palavra a presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano. Olá a todos. Isamara, depois do seu relato aqui emocionante, ficou claro para todos nós como um programa de política, como uma política pública pode ser transformadora e transformar vidas para melhor. Trazer um Brasil de paz, de igualdade, de justiça se faz com essas políticas públicas e com um governo que tenha compromisso com uma inclusão social e com um mundo de paz e um mundo melhor. Colocando aqui, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio, a Janja, nos encontramos ontem, né, abrindo o mês das mulheres, ministro Rui Costa, o ministro Camilo Santana, ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, meu colega de banco, Wellington Dias, o líder do Congresso, o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, e o Elias, né, do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, Isamara querida, que eu já falei aqui, meus colegas da Caixa, deputados, deputadas, movimentos sociais e todos aqui presentes.
O Bolsa Família foi instituído no governo Lula pela medida provisória 132 em 2003, outubro de 2003. O programa foi considerado um dos principais programas de combate à pobreza no mundo. Ele contribuiu para que o Brasil saísse do mapa da fome, o que foi anunciado no final de 2014 pela Organização das Nações Unidas. Em 29 de dezembro, ele acabou sendo substituído por outro programa muito inferior ao Bolsa Família. A origem da discussão de um Bolsa Família, ele se dá lá nos anos 50, quando o brasileiro Josué de Castro tornou-se presidente do Conselho da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e proferiu a seguinte frase: no Brasil, ninguém dorme por conta da fome. Metade porque está com fome e a outra metade porque tem medo de quem tem fome. Que o debate sobre segurança, a partir daí, o debate sobre segurança alimentar passa a ganhar notoriedade no Brasil. Esse debate foi impulsionado por Herbert José de Souza, o Betinho, sociólogo, importante ativista dos direitos humanos brasileiros. O presidente Lula, quando assumiu a sua primeira eleição, quando ganhou e assumiu a presidência, uma das suas frases célebres foi dizer que o seu sonho era que todo brasileiro tivesse ao menos 3 refeições diárias. E o Bolsa Família veio para cumprir essa missão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Bolsa Família é o mais importante das políticas sociais do governo brasileiro. É o maior programa de transferência de renda condicionada de capital do mundo. Quero aqui dizer para vocês que a Caixa é o operador do programa Bolsa Família. O programa começou com 3 milhões de beneficiários e hoje chega a 21 milhões de pessoas. Todas essas famílias passam pela Caixa Federal. E eu quero dizer, viu, ministro Wellington, que a Caixa está preparada para operar esse novo Bolsa Família a partir do dia 20 agora. Nossas agências, todos os correspondentes e todos os empregados da Caixa estão comprometidos com as políticas públicas do governo e em atender com excelência e respeito a população brasileira beneficiária dos programas sociais. Quero reafirmar aqui que estaremos tornando todos os cartões do Bolsa Família cartões de débito para facilitar a vida das pessoas, para facilitar o uso dos recursos do Bolsa Família para a população brasileira. Então, reafirmando aqui, estamos preparados, junto com o governo federal, para melhorar a vida da população, para, de fato, ter um país melhor, de paz e inclusivo. Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Bom dia. Vocês, com o tempo, eu não vou precisar dizer mais, mas de onde eu venho, o bom dia tem que ser respondido com vontade de ser um bom dia. Bom dia! Bom dia! Só faltou o Lula, viu? É com muita alegria e emoção
Vai lá. Nem comecei. Eu quero saudar aqui esse grande líder do Brasil e do mundo. E eu digo, presidente Lula, que a fome é um direito tão difícil de ser trabalhado, porque quem vive a fome tem até vergonha, como a gente ouviu, de dizer que passa fome. E quem nunca viveu a fome não pode nem imaginar como é. Então, quis Deus e o povo do Brasil que um nordestino lá de Pernambuco, filho da dona Lindu, que passou fome, pudesse chegar à presidência da República do Brasil, meu querido Lula. Para que esse direito entrasse na pauta do Brasil e tenho certeza do mundo. Minha querida Janja Lula da Silva, que eu quero fazer um agradecimento especial. A Janja acompanha com a sensibilidade própria da mulher e com a sua história muitas das políticas sociais. E hoje ela estaria aqui com a Aniele, com tantas outras, com a Cida, no evento no Rio de Janeiro, porque teve uma alteração no calendário, mas ela alterou o calendário dela para estar aqui hoje. Minha querida Janja, eu sei que esse gesto seu aqui representa aqui esse compromisso seu também com essa pauta aqui. Eu quero pedir uma salva de palmas aqui para você, por esse gesto. Saudar aqui o meu querido Rui Costa, a sua equipe pelo importante trabalho, meu querido Camilo Santana, e aqui já agradecer a Onélia, que está aqui presente, todo o time lá do Ceará, o governador Elmano, que nos inspira aqui nessa mudança para trazer de volta, junto com o Bolsa Família, primeira infância, num dos compromissos que se casa, se combina com o tratamento especial do Bolsa Família à gestante, ao bebê, à criança e ao adolescente. E sei a importância da educação como alicerce para que se tenha, como a gente ouviu aqui no depoimento especial aqui da Isamara, a educação como alicerce para se sair da miséria e da pobreza. Minha querida Rita Serrano, minha chefe da Caixa Econômica Federal, quero agradecer aqui a você e a todo o time da Caixa Econômica pelo importante trabalho em todo o Brasil. Saudar aqui, de modo muito especial, aqui ao meu querido Patrus Ananias, que está ali, meu querido Graziano, José Graziano, esteve lá em 2003 com o Lula, lá no Piauí, lançando o Fome Zero. Agradecer aqui a Tereza Campelo, a Miriam Belchior, agradecer aqui a minha querida Márcia Lopes, que não está hoje aqui, como foi lembrado aqui, sei que estamos orando para que dê tudo certo lá com a sua filha. Meu querido Elias Souza Oliveira, e em seu nome agradecer cada um dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social e do Sistema Único da Segurança Alimentar e Nutricional, presidente. Uma rede de cerca de 600 mil profissionais espalhados em todo o Brasil, em mais de 12 mil pontos, que forma essa integrada rede da assistência social para cuidar de quem mais precisa. Aqui representando o Cogenas e de pronto agradecer aqui ao CONSE, agradecer aqui também a CNAS, o Conselho Nacional, e dizendo os momentos que vivenciamos. Minha querida Isamara Mendes, que nos fez chorar aqui, e eu quero dizer que a sua história, ela é representativa
porque, ao contrário do que se tentou, com a destruição do que tinha, o Bolsa Família não é só transferência de renda. O Bolsa Família é uma política de vida, para uma vida melhor. E acho que o seu depoimento diz muito sobre isso, e também o alicerce da educação, integrado, é claro, com outras políticas. Em nome do meu querido governador do Piauí, Rafael Fonteles, dona Isabel, aqui presente, aqui do meu querido governador Jerônimo, da Bahia, eu quero aqui agradecer e já pedir o empenho aqui de todos os governadores, governadoras do Brasil, todos os prefeitos, prefeitas do Brasil, porque vamos estar integrados juntos. Como o presidente sempre diz, a eleição terminou, agora é trabalhar, e trabalhar de modo especial por quem mais precisa. Presidente, aqui hoje nós temos a presença, e eu pediria para que ficasse de pé, da dona Cândida Maria de Nazaré, a Ana Luísa Barroso, sua filha, e ao Heitor Lucas Filho, dessas famílias, presidente, que estavam com o direito, estavam fora, e a partir deste dia 20 de março, presidente, 700 mil famílias que estavam passando fome, volta para ser atendido junto com o Bolsa Família, presidente. Também aqui, presidente, eu pediria, se for possível, que ficasse de pé a Daniele dos Santos, mãe, juntamente com seus filhos aqui, a Heloísa, o Heitor e o Henry, que já estavam no programa, presidente, e agora, pela sua decisão de ter um olhar especial para as crianças, vão estar agora recebendo mais R$ 450, junto com os 600 que recebia pelo programa Bolsa Família, aqui melhorando a sua condição de renda. Agradeço pela disposição de vir aqui hoje, representando aproximadamente, presidente, 20 milhões de famílias, 55 milhões de pessoas aproximadamente em todo o Brasil, que são atendidas por um dos maiores programas do nosso país. Presidente, o Novo Testamento, em Mateus capítulo 14, versículo 16, e eu fiquei feliz em ver utilizado na campanha da fraternidade, puxada pela CNBB, Fraternidade e Fome, diz, Jesus nos ensina, dai-lhes vós mesmo de comer, dai-lhes vós mesmo de comer. E lá, na história do rei Salomão, num dado momento, Deus diz para ele, feliz com ele, você pode pedir o que quiser. E ele, presidente, pede sabedoria para decidir com justiça. Esse mesmo Deus, eu sei que lhe ilumina, porque na volta deste programa, eu acho que as duas palavras que mais pode defini-lo é justiça social. Justiça social. O que estamos apresentando hoje vai nessa direção. Aqui a dona Nelci, no seu depoimento aqui, não sei se ela está aqui presente, aqui da dona Nelci, está ali, ó. No seu depoimento, ela diz, presidente, da lembrança da barriga roncando. Ronco é um bicho que incomoda. Eu recebo, quando eu ganho peso, eu recebo uns beliscão, aqui a minha filha Yasmin, meu irmão Washington, eu recebo uns beliscão da dona Rejane, quando começa a roncar. Mas, presidente, nós estamos falando aqui da barriga roncar com fome. E eu sei que esse roncar da barriga
é um alerta para uma vida ameaçada. A fome é uma ameaça. E é por isso que temos que cuidar dela com total prioridade. Assim, eu queria fazer, presidente, uma apresentação, ver se a equipe pode colocar, do que se trata esse momento aqui hoje. Todos sabemos, é um programa que, desde 2003, quando foi lançado, ele durou 18 anos. O Fome Zero, em seguida, o Bolsa Família, a busca que a gente não se arreda dela, Miriam Belchior, do Brasil Sem Miséria. Aqui ajudou a retirar milhares de crianças do trabalho infantil. Ela se tornou uma referência para o mundo e inspirou iniciativas semelhantes em vários países. E, é claro, ajudou na saúde, ajudou em tantas coisas, mas ajudou de modo especial, o exemplo da Senara, a matrícula e a escolaridade. E isso é fundamental. Pode passar? Ou sou eu que passo? O compromisso, presidente, ele é mais do que, como eu disse, transferência de renda. Aqui nós temos, junto com o Bolsa Família, 32 outros programas que estão vinculados a ele. E, novamente, a medida provisória que o senhor assinou, ela coloca essa integração nas condicionalidades. O olhar para a vida a partir da gestação, ali o bebê, a criança, adolescente até 18 anos, e, é claro, acompanhar toda a vida das gerações atuais, mas trabalhando para a gente ter a interrupção, muitas vezes, de um ciclo histórico de pobreza para abrir uma oportunidade, especialmente para as novas gerações. O Brasil, presidente, diante disso, nós temos 2 sistemas já em funcionamento: o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que na terça-feira retoma com o CONSEA, aqui o meu querido Márcio aqui, que tanto participou, e, é claro, junto com o Conselho, o CONSEA, o outro sistema, que é o do Sistema Único da Assistência Social. E agora, o senhor nos permite organizar também o sistema, meu querido Marinho, da inclusão socioeconômico, aqui que o meu querido Haddad sempre também coloca como importante. O programa, ele tem aqui uma integração com Minha Casa Minha Vida, com vários outros programas que foram colocados. Pois vamos trabalhar, e já começamos, presidente, a trabalhar a atualização do cadastro único, que é o cérebro de toda a política social brasileira. Um cadastro eficiente, nós temos mais eficiência fazendo o dinheiro chegar a quem mais precisa. E, a partir daí, também, as outras políticas. Quem não tem casa, quem é que mora em área de risco, quem é que não tem energia onde mora, não tem água, quem não tem nem documentação, enfim, e é essa rede que trabalha para garantir esta condição. Aqui, e eu agradeço, como já disse, a equipe do Ceará, que é uma referência, a volta também do conceito do primeira infância. Também algo que garante aí também uma política muito vinculada com a ciência. O programa, de forma bem simplificada, ele garante, já a partir deste dia 20, que ninguém ganha menos de R$600. Menos de R$600. Essa é a base. Mas também ela faz justiça social ao levar em conta o tamanho das famílias. E nas famílias, as suas particularidades. É por isso que, por uma decisão, ainda ali quando discutia o programa de governo, e depois isso
muito mais claramente na transição, e aqui eu quero agradecer a todos que trabalharam nessa fase da transição, o repasse de R$ 150 por criança até 6 anos. E aqui, para que a gente, quando completar 7 anos, não ter já uma interrupção, tem também um complemento de mais R$ 50 até os 18 anos, nessa fase decisiva em todas as áreas, mas de modo especial voltada para a educação. E ainda a gestante, que também tem esse mesmo complemento de R$ 50. Aqui a gente volta com o formato de ter uma renda por pessoa que leva em conta, por isso, o tamanho da família. Ninguém recebe menos de 600, mas a gente trabalha, né, um programa que, por exemplo, nós tínhamos gente ganhando 600 numa família unipessoal e outra ganhando R$ 30. Então, havia uma distância gigante. Agora, quem vai receber o per capita, a renda por pessoa menor, R$ 142 e ninguém menos de R$ 600. Pela regra brasileira, a gente faz 2 cortes. Um primeiro, meio salário mínimo para estar no cadastro único. E R$ 218, aqueles que estão no que a gente chama de pobreza extrema, para garantir as condições de participação no programa Bolsa Família. E aqui, presidente, 2 pontos que são fundamentais. O que houve aqui que engatou? Enganchou? Perdi aqui agora. Uau, vai dar certo. O programa, ele deixa de ser, como está na nossa Constituição, presidente, a nossa Constituição, ela é muito clara. Ela diz que todo brasileiro ou brasileira em situação de vulnerabilidade de vulnerabilidade social, terá o direito a uma renda básica garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Está na nossa Constituição. E aqui somos gratos aqui a grandes brasileiros, mas eu queria destacar aqui Eduardo Suplicy, que sempre trabalha essa bela ideia do renda básica. Pois bem, aqui o que a gente traz de volta é o conceito do renda básica. Um mínimo, não é, por pessoa e garantindo esse mínimo por família de 600, mas nessa perspectiva de garantir um acréscimo. Por exemplo, ali a família que recebia 600, tem 3 filhos menor de 6 anos, vai acrescentar mais 150 cada um, então vai para R$ 1.050 a renda dessa família. O per capita da criança vai para 292, na verdade, por esse regramento. A garantia de que nós vamos ter uma mudança importante, porque muitas vezes se diz que as pessoas não querem assinar a carteira por causa do Bolsa Família. Não poderão mais dizer isto. O programa, a partir desse lançamento, ele garante o direito à pessoa que está na situação de preencher os requisitos, a ter o Bolsa Família, arranjou um emprego, assinou a carteira, ultrapassou o limite de mais de meio salário mínimo. Ele sai do Bolsa Família porque tem uma renda mais elevada, fruto desse emprego, desse trabalho, ou de um empreendimento. E lá na frente, da mesma forma que ele sai aqui, quando tem a renda elevada, quando ele perde o emprego, não tem o seguro-desemprego, preenche o requisito, ele já fica no cadastro único e ele volta novamente para o Bolsa Família. E com isso, a gente tem o Bolsa Família como um direito, mas o que queremos é estimular que alcance a condição de uma renda mais elevada, pelo emprego e pelo empreendedorismo. Volta a rede de fiscalização e controle para o Bolsa Família.
a garantia que nós vamos estar integrados com toda a rede que já temos, presidente, com a Procuradoria, as procuradorias, com a CGU, com o Tribunal de Contas da União, enfim, com a rede social, trabalhando para que cada centavo do Bolsa Família seja aplicado. Aqui hoje nós temos uma situação em que já agora, na atualização do cadastro, estamos encontrando pessoas, presidente, que têm uma renda de 6 salários, de 8 salários, de 9 salários. Isso agora não vai mais ocorrer, porque a gente vai trabalhar um cadastro único com mais eficiência, com mais garantias de chegar realmente a quem realmente precisa. E, finalmente, eu quero aqui colocar que a gente garante, presidente, um planejamento, setor público e setor privado. Assim como falei aqui aos governadores, eu quero aqui me dirigir aos empresários, às entidades. A partir de hoje, nós vamos nos dar as mãos, porque a gente tem uma missão. A missão agora é cuidar de quem precisa, mas não é só transferência de renda. Nós vamos trabalhar em cada oportunidade de emprego, em cada região do Brasil, em cada oportunidade de empreendedorismo, nós vamos estar preparando estas pessoas em idade de trabalhar do cadastro único para que elas tenham uma oportunidade, seja no emprego, seja no empreendedorismo, porque, presidente, eu também vivi a pobreza. E lhe digo, ninguém quer viver na pobreza. Se alguém é rico, quer ser mais rico ainda. Se alguém já está na classe média, quer melhorar a renda. Imagine o mais pobre. Esse é que quer uma oportunidade. E o Bolsa Família volta abrindo mais oportunidade para que a gente tenha a condição de chegar onde ainda não chegamos. Então, esse é o nosso Bolsa Família, que volta renovado, que coloca as condições também como um fator de economia. O dinheiro circula lá na verdureira, lá no açougue, lá no mercadinho, lá em cada canto do Brasil, e é um fator por si só de geração de emprego. Trabalhar com as redes de restaurante popular, de cozinha solidária, o PA, trabalhar com a merenda escolar, que também será reforçada. Então, tudo isso para que a gente tenha as condições de uma forte mudança. Eu digo, para encerrar, presidente, que a partir desta data, a gente tem uma oportunidade muito grande, de uma grande missão também, que é fazer algo que o senhor já fez. Ali de 2003 a 2014, muito trabalho, o seu governo, lá na frente o governo da presidenta Dilma, e a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, tirar o Brasil do mapa da insegurança alimentar, tirar o Brasil reduzindo miséria e pobreza e ainda fazendo crescer, Miriam Belchior, a classe média, fazendo crescer a classe média. E é isso que queremos fazer de volta. Assim, eu quero agradecer, quero pedir ficar de pé aqui, toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social, ficar de pé aqui, minha querida Eliane, aqui o Bruno, Rosileide, Rosilene, Carolina, Daniel, toda essa equipe, que integrada, presidente, integrada com vários ministérios, que o Rui Costa da Casa Civil, Márcio Macedo, aqui o Fernando Adal, Gabriel Galipo, Simone Tebet, o Estuco, Paulo Pimenta, aqui integrado com a Esté, integrado com vários, aqui com o CONSEA, com o CNAS. Eu quero agradecer a cada pessoa que já lá na época da campanha, depois na transição, nos ajudou a chegar aqui. Não era fácil construir uma casa nova sem poder derrubar a casa velha. É isso que a gente trabalhou, presidente. Mas eu posso lhe afirmar, com toda segurança, que com o que estamos apresentando hoje, nós fazemos uma mudança muito grande em favor do nosso povo. Assim, eu queria pedir, para encerrar, que pudéssemos ficar todos de pé. Todos de pé. Vem cá, Isamara. Você vai pegar aqui na minha mão, que a gente desce as mãos, todo mundo. Quem vem aqui? Vem cá. Que a gente desce as mãos aí, olha, todo mundo. Primeiro, presidente, eu quero fazer um agradecimento a Deus. Eu queria que a gente pudesse, sei que tem pessoas de vários credos aqui, mas agradecer a Deus para Ele nos iluminar
para essa caminhada, que não é um desafio pequeno. Abençoar o senhor, abençoar a sua equipe, abençoar o Congresso Nacional, a quem somos gratos. O Congresso Nacional aprovou uma PEC, meu querido Wagner Guimarães e Randolfo, tantos outros, a Gleice, enfim, Lindenberg. Agradecer a cada parlamentar, agradecer porque nos permitiu ter um orçamento em condições deste momento aqui hoje. E que Deus possa nos iluminar. E vamos agradecer assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ainda de mãos dadas, ergue as mãos assim, ó. E vamos dizer juntos assim, ó. Eu, a partir de hoje, vou me juntar com milhões de brasileiros e brasileiras e juntos, novamente, com o presidente Lula, vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Vamos tirar o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional. De mãos dadas, vamos dar as mãos a quem mais precisa. E ninguém larga a mão de ninguém. Neste momento, o senhor presidente da República assina a medida provisória que institui o programa Bolsa Família e a respectiva mensagem de encaminhamento ao Congresso Nacional. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou fingir que estou dentro do Congresso Nacional e vou declarar lido o meu discurso, porque já são quase 1h da tarde. Eu cheguei um pouco atrasado, porque estava dando uma entrevista e eu tenho que pedir desculpas e tentar permitir que vocês almocem, porque, afinal de contas, nós estamos falando de fome e de comida na tarde de hoje. Eu quero
agradecer ao governador do Piauí, o companheiro Rafael, e ao governador da Bahia, o companheiro Jerônimo. Quero agradecer aos deputados e senadores, senadoras e deputadas, aos ministros e ministras. E, sinceramente, não vou ler o meu discurso. Se alguém quiser, publique nos anais da história. Eu vou apenas dizer algumas coisas que é necessário dizer. Primeiro, nós estamos assumindo o compromisso de que dia 20 de março começará a ser feito o pagamento desse programa. Então, fique atento, porque é a partir do dia 20 de março. Segundo, eu queria que vocês levassem em conta que esse não é um programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da República. Esse é um programa da sociedade brasileira. E que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Por isso, companheiro Wellington, eu queria pedir, primeiro, a fiscalização da imprensa brasileira, que pudesse fiscalizar esse programa com muita seriedade. Porque se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza. A segunda coisa é que eu queria pedir que o Ministério Público Federal tratasse de partilhar um convênio com o Ministério, Wellington, para fiscalizar. Que o Ministério Público Estadual, em cada estado, pudesse fazer um convênio com o Ministério para fiscalizar. Que as igrejas, que os sindicatos, que as prefeituras, que todo mundo fiscalize. Porque se não houver fiscalização, esse dinheiro não pode chegar na mão de ninguém que não seja as pessoas. E nós não queremos intermediário. Nós não queremos presidente da República de intermediário. Nós não queremos prefeito de intermediário. Nós não queremos vereador de intermediário. Somente quem tem que saber quem vai receber são vocês e a Caixa Econômica Federal, que vai pagar esse benefício para vocês. O compromisso que vocês têm é de ajudar a gente a fiscalizar esse programa para que ele possa dar certo. Houve uma vez uma primeira-dama, chamada Dona Ruth Cardoso, que disse que os programas sociais que eram feitos até outro tempo, era melhor jogar dinheiro de helicóptero, porque chegava na mão das pessoas, do que você ter um programa sem um cadastro único para entregar o dinheiro. E esse Bolsa Família, ele é apenas um pedaço das coisas que nós temos que fazer. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas, junto com isso, tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador. E eu não sei se vocês perceberam, hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada nesse país. Todas as obras que estão em andamento, nós temos que fazê-la voltar a funcionar. Seja casa, seja estrada, seja ponte, seja ferrovia. Só para vocês terem ideia, como as coisas podem acontecer nesse país. Nos últimos 4 anos, o ex-presidente
investiu apenas 20 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Nós, somente esse ano, já anunciamos 23 bilhões. Ou seja, num ano, nós vamos colocar mais dinheiro do que eles colocaram em 4. Isso deve valer para a educação, isso deve valer para a saúde, isso deve valer para a casa, deve valer para a escola, para a creche, porque senão a gente não gera o emprego que a gente precisa gerar. Eu lembro que uma vez, o companheiro Jacques Wagner era ministro do Trabalho. E nós inventamos, porque tinha sido uma peça de campanha, de criar o primeiro emprego nesse país. E nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei do Mais Emprego. A gente garantia R$200 para cada empregador que empregasse o trabalhador. O Wagner se lembra disso. Ninguém contratou ninguém porque a gente oferecia R$200. Entretanto, quando a economia começou a crescer, nós geramos 22 milhões de empregos durante o período do nosso governo. Só vai gerar emprego se a economia crescer. E a economia, para crescer, é preciso, primeiro, que haja investimento privado. E se não houver investimento privado, que haja investimento público. Não é que a gente quer que o Estado faça as coisas que o privado tem que fazer. Mas se o governo federal não investir dinheiro como indutor do desenvolvimento, nada vai acontecer. E eu quero dizer para vocês aqui que a gente está lançando um programa. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNB, o BASA, o BNDES, pode ter certeza que vão voltar a investir dinheiro para gerar empregos, gerar desenvolvimento e gerar distribuição de renda efetiva para esse país. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. Então é importante dizer, companheiro Wellington, que você vai ter muito mais dinheiro para cumprir com o seu programa se a gente fizer as coisas acontecerem de verdade nesse país. E é importante saber que as empresas brasileiras, os bancos brasileiros, têm que pensar primeiro nesse país, para depois pensar nos seus lucros ou pensar nos seus acionistas. Vai ser assim daqui para frente, para a gente poder mudar a história do país. Viva o Bolsa Família! E eu não fiz o discurso, porque a menina que fez o discurso, a nossa menina que fez o discurso, sinceramente, depois dela, ninguém precisaria ter falado mais, era todo mundo só abraçar ela e beijar, porque ela disse claramente para que veio o Bolsa Família. Um beijo, gente, um abraço e boa sorte para todos os companheiros que vão participar do programa.